Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Os Estados Unidos continuam em guerra e o Pedro Correiro regressa ao Fogo e Fúria. Viva Pedro! Viva Ruben! Pedro, estamos na terceira semana desta guerra entre os Estados Unidos e o Irão, também com Israel lá pelo meio. Uma guerra que Trump chegou a vender como uma intervenção rápida. De rápida parece não ter nada. O prazo desta guerra, neste momento, até parece ser tão pouco claro como as razões da própria guerra. E já começamos a ver fraturas no seio da administração de Trump e no universo republicano em torno desta decisão do presidente, Pedro. É verdade, a guerra arrasta-se, não é a tal intervenção rápida prometida por Trump a dada altura. Há neste momento fuzileiros norte-americanos a caminho do Golfo para um eventual ataque terrestre, o que denota que a guerra não vai limitar-se a ataques aéreos. E apesar da morte de várias figuras de topo do regime iraniano, apesar de Trump dizer que o Irão foi totalmente obliterado do ponto de vista militar, a verdade é que as forças iranianas continuam a ripostar com ataques contra aliados dos americanos na região. Esta quarta-feira, por exemplo, foi mais um dia de ataques a Tel Aviv em Israel e com vítimas mortais. O Estreito de Hormuz permanece bloqueado pelos iranianos e nenhum aliado de relevo dos americanos parece ter respondido positivamente até ao momento àquele pedido de Trump para que se juntassem a uma intervenção multinacional para reabrir o estreito e desbloquear a exportação de 1/5 do petróleo e gás mundial, o que não surpreende muito depois da forma com que Trump tem tratado esses aliados, sobretudo os aliados europeus. Portanto, temos Trump isolado nesta aventura iraniana, não fosse o apoio fulcral de Israel, e sobretudo sem saber o que é que vai acontecer a seguir. E isto começa de facto a pesar politicamente em Washington, e muito. E nesta semana tivemos um desenvolvimento bastante significativo, com a demissão de Joe Kent, o principal responsável da administração Trump para o combate ao terrorismo. Kent bateu com a porta com estrondo. Na sua carta de demissão, que partilhou publicamente, declarou que não apoiava esta guerra, que esta guerra não trazia nada de bom para os americanos, que não era uma guerra America First. Acusou Israel de ter operado uma campanha de desinformação para levar Trump e os Estados Unidos a atacarem o Irão. Kent é o primeiro membro da administração Trump a fazer isto, a bater com a porta e a quebrar o consenso em relação a esta guerra no Irão publicamente, num governo onde a fidelidade política e pessoal de Trump é a principal regra. Portanto, é uma crítica pública de grande relevo. Mas, por outro lado, essa crítica tem de ser contextualizada. Kent é um elemento da ala mais isolacionista do movimento trumpista, daquela ala que defende que a América não deve envolver-se em guerra nenhuma, seja no Irão ou na Ucrânia, mesmo que seja para auxiliar, por exemplo, um aliado como Israel, e que via em Trump uma promessa disso mesmo, e agora está desiludida. E essa é a mesma ala de figuras como Tucker Carlson ou Marjorie Taylor Greene, que têm criticado esta transformação completa de um Trump supostamente pacificador e autocandidato ao Nobel da Paz, num Trump de guerra. E que são, de resto, e já eram, muito críticos de Israel, da influência de Israel na política norte-americana. Alguns deles até vão além da crítica razoável ao governo israelita e já entram mesmo num campo de antissemitismo, o que não é uma e outra coisa, não são a mesma coisa, e penso que uma pessoa razoável sabe definir a fronteira entre as duas coisas. Portanto, a demissão de Kent não é uma surpresa absoluta, mas ao mesmo tempo sinaliza que há de facto uma crise no seio da coligação trumpista que é agravada por uma guerra impopular e que parece estar mesmo a sair do controlo de Trump. Referiste Tucker Carlson, o antigo apresentador da Fox News. Aliás, Carlson é referido várias vezes como um potencial candidato republicano em 2028, daqui a 2 anos.
que papel é que a guerra no Irão está a ter nestas movimentações à direita para o pós-Trump? Está a ter um papel clarificador dessas divisões que, de facto, existem e já existiam dentro do próprio movimento trumpista. Há figuras como Carlson e Marjorie Taylor Greene que podem utilizar a impopularidade desta guerra para se afirmarem como potenciais candidatos e para vincarem tudo o que os diferencia face ao candidato oficial do trumpismo, que seria ou J.D. Vance, o vice-presidente, ou Marco Rubio, o secretário de Estado de Trump. Neste contexto, Vance está um pouco entalado, porque ele próprio era também muito crítico das intervenções militares americanas no estrangeiro e porque fez campanha a dizer que Trump representava um corte com os republicanos do passado, da era Bush, e agora vê o chefe fazer exatamente o contrário. Só que Vance, ao contrário de Tucker Carlson, por exemplo, não pode criticar publicamente o presidente, o que tem gerado alguns momentos incómodos, nomeadamente em conferências de imprensa em que ele surge ao lado de Trump e os jornalistas perguntam afinal o que é que ele pensa sobre a guerra e ele ou responde de forma muito pouco convincente, ou dá não respostas, ou ataca os jornalistas. Ao mesmo tempo, especula-se que Vance tem estado a soprar para os jornais através de fontes anónimas que de facto não concorda com esta guerra, o que indicia que está a tentar salvar a pele. Mas isto é uma situação da qual Vance dificilmente vai sair a bem, porque ou entra em choque com Trump, ou prejudica-se frente a uma fatia do eleitorado republicano e do eleitorado trumpista, que de facto não quer esta guerra e que identificava também Vance como alguém anti-guerra. E essa hipocrisia vai acabar por beneficiar figuras marginais como Carlson, ou até como o senador libertário do Kentucky, Rand Paul, de quem também já se fala que poderá fazer-se ao piso para 2028 e que é outra figura anti-guerra e também muito crítica internamente de Trump. Marco Rubio, por outro lado, não tem de fazer este malabarismo que Vance está a fazer, porque ele é bastante mais alinhado com Trump na política externa. Portanto, aqui o que será determinante para Rubio é ver como é que corre a guerra. Se a guerra acabar rapidamente e com alguma coisa a que Trump se possa agarrar para declarar vitória, e o preço do petróleo e da gasolina descerem rapidamente, muito bem, então o Rubio também beneficiará desse final. Mas se a coisa correr muito mal, se isto evoluir para um novo Iraque, então eu penso que também se acaba qualquer conversa em torno de Rubio para as presidenciais de 2028. Só que nesse cenário também Vance estaria muito prejudicado. Eu diria que, apesar de tudo, é Vance o maior perdedor nesta conjuntura, porque Rubio, no limite, até pode sair a bem se tudo correr bem. E tudo isto com uma ressalva muito importante. Estamos ainda muito longe de saber o que é que pode acontecer num cenário de primárias republicanas. São processos muito dinâmicos em que o favoritismo vai saltando de candidato em candidato e depois há a questão de peso, que é ver quem é que Trump escolherá para seu herdeiro político. A questão é que neste momento não se sabe, não há certezas de que Vance seja esse herdeiro. Aqui há uma semana e meia, a NBC News noticiava que Trump esteve reunido em Mar-a-Lago com cerca de 25 grandes financiadores do Partido Republicano, logo após o início da guerra, e que lhes andou a perguntar se preferiam Vance ou Rubio como candidato em 2028. Uhum. E quem é que ganhou essa mini-sondagem feita por Trump, Pedro? Foi Marco Rubio, segundo diz a NBC. Portanto, a coisa está mesmo em aberto. Outro impacto desta guerra e outro sinal de que as coisas não estão a correr lá muito bem para a administração de Donald Trump são as ameaças e os insultos do presidente e do regulador das comunicações aos próprios jornalistas norte-americanos que estão a cobrir esta ofensiva contra o Irão. Pois, essa guerra não é de agora, essa guerra contra a imprensa. Como sabemos, esta administração tem atacado a liberdade de imprensa como nenhuma outra, mas há novos sinais de facto de hostilidade e também de desnorte por parte da administração Trump, como muito bem disseste. No domingo tiveste Trump a acusar a imprensa norte-americana de traição e a dizer que estava muito entusiasmado com a ameaça do regulador norte-americano das comunicações, a FCC, de que ponderava revogar
as licenças de transmissão de alguns canais de televisão. Dias antes tinhas tido o secretário da Defesa, Pete Hegseth, a dizer que mal podia esperar que a CNN tivesse novos donos, mas na verdade o que os jornalistas têm feito é o seu trabalho. Por exemplo, a grande zanga do governo americano com o Wall Street Journal, que tem dominado as críticas de Trump nas redes sociais, foca-se numa notícia que é verdadeira, de que 5 aviões americanos de reabastecimento, os KC-135, tinham sido atingidos num ataque iraniano a uma base na Arábia Saudita. Isso é factualmente verdade. Aconteceu. Trump queixou-se de que o jornal tinha dito que os aviões tinham sido destruídos, mas isso não é verdade. O Wall Street Journal não disse isso. Disse que tinham sido indiretamente atingidos, que tinham sido danificados. Alguns estavam a ser arranjados, havia um que ainda não voava. Portanto, a história é verdadeira. A história é verdadeira e tem fontes militares. Trump também tinha acusado a imprensa americana de veicular imagens falsas geradas por inteligência artificial, que mostravam navios americanos a arder, mas foram feitos vários exercícios de fact-checking para esclarecer de onde é que vinham essas imagens, e essas imagens vinham dos iranianos, da agência noticiosa IRNA e de contas anónimas nas redes sociais. Portanto, não vieram da imprensa americana, ela não as difundiu. E, aliás, se há alguém que é muito adepto de publicar imagens falsas geradas por inteligência artificial, é o próprio Donald Trump. Já a birra de Hegseth sobre a CNN também não tem grande fundamento, porque parece que o problema era sobretudo uma peça que dizia que o governo tinha subestimado o risco de um bloqueio lá no Estreito de Hormuz, quando lançou os ataques ao Irão. E, bom, isso parece-me evidente, de facto, porque os Estados Unidos parecem não ter um verdadeiro plano para reabrir aquela via. Há também queixas sobre o destaque dado às mortes americanas no conflito. É um discurso que a administração Trump entende que é derrotista, só que não parece de facto haver outra coisa que não os jornalistas a fazerem o seu trabalho, a mostrar a guerra e as suas consequências, e a mostrar aquilo que o próprio secretário da Defesa dizia no outro dia, que é: a guerra é um inferno. Obrigado, Pedro. Um abraço e até ao próximo Fogo e Fúria. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.